Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre as propriedades envolvendo temperatura. Então, na última aula, a gente definiu alguns pontos importantes, alguns conceitos importantes sobre a calorimetria, que é o ramo da física que a gente está estudando agora. Então, a calorimetria, ela estuda basicamente os fenômenos envolvendo temperatura e calor. Na aula da semana passada, a gente definiu as escalas termométricas. O que são escalas e as formas de transitar de uma escala para outra, de converter de uma escala para outra. A gente criou regras de conversão entre a escala Celsius e Fahrenheit e entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Também entendemos o que é uma escala absoluta. A escala absoluta é aquela que não tem temperaturas negativas. Então, quando o corpo não apresenta nada de agitação, a gente diz que aquilo ali é o zero de temperatura. E conforme a agitação vai subindo, a escala também vai subindo para valores somente positivos, não tem valores negativos. Hoje a gente vai começar a estudar a dilatação. A dilatação é um fenômeno que ocorre devido ao aumento de temperatura de um corpo, ou a redução. A gente também diz que um corpo pode sofrer dilatação, a palavra é dilatação, quando o corpo encolhe, quando ele resfria. Mas a gente vai usar, a maioria dos nossos exemplos vai ser quando o corpo se aquece, quando tem aumento de temperatura. A dilatação, ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ser linear, quando o corpo tem semelhança com uma linha, ou seja, quando a sua dilatação mais expressiva vai ser no seu comprimento. Por exemplo, uma barra de ferro, um trilho de trem, um fio de cobre, por exemplo. Então, a dilatação ela vai ser mais expressiva no comprimento. A gente também vai ter a dilatação superficial, que é aquela dilatação onde ela vai ser mais expressiva na área. Por exemplo, numa chapa, na chapa de um fogão, no fundo de uma panela, numa moeda. E a dilatação volumétrica, que é aquela que vai ocorrer mais expressivamente no volume, ou seja, todas as dimensões do corpo vão dilatar. Por exemplo, um cubo, uma esfera e também nos gases e líquidos. Os gases e líquidos só sofrem dilatação volumétrica. Mas a gente vai ver cada uma delas por semana. Então, hoje a gente vai ver a dilatação linear, na próxima semana a superficial e na próxima semana a volumétrica. Então, vamos lá. O que é a dilatação? Como que ela ocorre? Então, a dilatação linear, ela só vai ocorrer nos sólidos, certo? E o que acontece? Quando eles são aquecidos, quando a gente fornece calor para esse sólido, as partículas dele vão aumentar a agitação. Lembra da aula da semana retrasada? O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo. Se eu forneço calor, essa agitação vai aumentar. Então, as partículas vão se agitar mais. Por causa desse aumento de agitação, as partículas tendem a se afastar uma da outra, porque elas estão mais agitadas. Então, elas se chocam mais uma com as outras e acabam se afastando. Elas precisam de mais distância por causa desse aumento de agitação. Então, uma partícula se afastando na outra, quando eu olho no coletivo, o que vai acontecer? Vai causar um aumento nas dimensões do corpo. Então, ele vai ficar um pouco maior. Professora, isso é expressivo? É uma coisa assim que eu consigo ver, a dilatação? A gente não vai conseguir ver, porque ela aumenta milímetros. É uma coisa muito pouquinho a dilatação. Mas, em alguns casos, ela pode causar problemas. Por exemplo, em trilhos de trem, vai ter sempre um frestinho assim, separando um trilho do outro. Por que tem que deixar esse frestinho? Porque quando o trem passa ou quando o dia está muito calor, esses trilhos vão dilatar, eles vão aumentar de tamanho. E se não tiver esse frestinho, eles vão dilatar, vai ficar apertado e um trilho vai entortar o outro. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem de um trilho de trem que isso aconteceu. Vocês podem ver que o trilho fica totalmente em S, ele entorta completamente. Em outro lugar que a dilatação também pode ocasionar problemas é em piso de cerâmica. Quando a gente faz o rejunte, o que é o rejunte? Aquele espacinho que a gente deixa entre uma cerâmica e outra, também é um espaço onde a cerâmica possa dilatar sem quebrar. Se eu colocar uma cerâmica coladinha uma da outra, num dia muito calor, elas vão dilatar e vai faltar espaço e elas vão trincar tudo, vai quebrar tudo.
Vocês já viram aquele vídeo que tem no Facebook do vidro do piso estourando para cima, assim? Então, esse vídeo demonstra muito isso. O piso esquentou demais, faltou espaço para as cerâmicas e elas estouraram para cima, assim, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre a dilatação linear. Então, a gente tem aqui um exemplo, uma barra de metal. Pode ser de ferro, de alumínio, qualquer metal. E ela vai ser aquecida, então eu coloco ela numa fonte de calor. Então, ela vai aquecer, as partículas dela vão aumentar a agitação. E elas vão começar a se afastar uma da outra. Se afastando uma da outra, elas vão causar um aumento na dimensão dessa barra. Então, essa barra vai dilatar um pouquinho aqui, ó. Ela vai ter um aumento no seu comprimento. Essa partezinha aqui, ó, que aumentou, é o que a gente vai chamar de dilatação, certo? Isso aqui, pessoal, essa dilatação que ela sofre, esse aumento no seu comprimento, a gente pode calcular. A gente consegue calcular. Existe uma expressão matemática para isso. Essa expressão, ela surgiu graças a experimentos científicos, né? Foi feito experimentos com vários tipos de metais, vários tipos de material, e chegou numa relação que todos eles apresentavam essa mesma característica, que é como a variação no comprimento, a gente vai chamar comprimento de L, tá? Então, isso aqui, ó, é uma variação do comprimento. É o tanto que o comprimento aumentou. Então, a variação no comprimento, a dilatação, ela é igual ao comprimento inicial dessa barra. Então, aqui é o comprimento inicial, ó. O quanto que ela media antes de ser aquecida, vezes o coeficiente de dilatação desse material. O que é esse coeficiente? Cada material apresenta uma propriedade ao ser aquecido. Ele vai se comportar de uma forma ao ser aquecido. Então, existem materiais que têm mais facilidade em aquecer e materiais que têm menos facilidade. Então, cada um deles vai ter um valor para o coeficiente de dilatação. O ferro vai ter um valor, o ouro vai ter outro, o alumínio vai ter outro e assim por diante. Então, cada material vai ter o seu valor de coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, ou seja, quantos graus eu aumentei na temperatura desse corpo. Então, a dilatação está relacionada com 3 características. Primeiro, com o tamanho que essa barra tinha no início. Quanto maior ela for já no início, maior vai ser a dilatação depois. Vai estar relacionada também com o material do que é feito. Se esse material tem facilidade em dilatar, maior vai ser a dilatação dele. E também com a variação de temperatura. Quanto mais graus eu aumentar na temperatura, mais ele dilata também, certo? Então, essa aqui é a expressão que a gente usa para calcular a dilatação. Então, vamos anotar o que cada coisa significa. Isso aqui é dilatação. Aqui é comprimento inicial. Esse é o coeficiente, que depende do material. E esse, aqui vamos anotar, é a temperatura. Certo? A variação de temperatura, quantos graus que ele aumentou. Vamos resolver um exemplo da apostila de vocês para a gente aprender a aplicar a equação. Então, vamos lá. Pessoal, esse conteúdo vocês podem encontrar na apostila de vocês, na página 41, tá? Vai começar a falar sobre a dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Então, nessa semana, a gente está definindo a dilatação dos sólidos da forma linear. Ou seja, são aqueles sólidos que têm mais semelhança com uma linha, que a dilatação mais expressiva vai ser no comprimento. Então, vamos lá. Na página 43, inicia a explicação que a prof fez aqui no quadro, né? Ó, tem uma barra que inicialmente ela tem 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Ela é aquecida e vai apresentar uma variação de comprimento. Uma variação de comprimento de 0,012 centímetros. Depois, ele pegou uma barra que tinha o dobro do comprimento, uma barra de 2 metros.
aqueceu e ela apresentou o dobro da dilatação. Ou seja, quanto maior for o objeto antes dele ser aquecido, maior vai ser a dilatação depois. Então, o comprimento inicial também reflete na dilatação que ele vai sofrer depois. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o exercício resolvido da página 47, o exercício 9. Então, diz assim: uma barra apresenta a 10 graus Celsius um comprimento de 90 metros, feito de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale 19 vezes 10 na menos 6. Vamos anotar esses valores que a gente tem, então. Então, esse 10 graus Celsius é a temperatura inicial da barra. Eu não comecei a aquecer ela ainda. Então, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Ela tem um comprimento inicial de 90 metros. Então, comprimento inicial, 90 metros. E ela é feita de um material que tem um coeficiente, então o coeficiente é de 19 vezes 10 na menos 6. Daí ela tem essa unidade de medida aqui, ó, grau Celsius na menos 1. O que isso aqui significa, gente? Significa que para cada grau que ela aumentar na sua temperatura, ela vai aumentar essa proporção na sua dimensão. Então, esse número, se eu tirar ele da notação científica, ele vai ficar assim. Opa, 9. Se ela está em metro, isso aqui também é metro, certo? Então, para cada grau que eu aumento nessa barra, ela vai aumentar esse tanto no seu comprimento. É isso que esse grau Celsius na menos 1 representa. Então, para cada grau que eu aumento na temperatura da barra, ela aumenta essa proporção aqui no seu comprimento. Daí a barra é aquecida até 20 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final da barra. 20 graus Celsius. Daí ele pergunta na letra A: determine a dilatação ocorrida. Então, a gente vai calcular a dilatação dessa barra na letra A, com a expressão que a gente aprendeu anteriormente. Variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. O ΔL é a variação no comprimento, é o tanto que o comprimento aumentou. Então, é justamente o que eu estou procurando, a dilatação. O tanto que o comprimento aumenta é a dilatação sofrida. Então, o ΔL é o que eu preciso descobrir. O comprimento inicial é 90 metros. O coeficiente, pessoal, aqui, quem tem habilidade em trabalhar com notação científica, use o número em notação científica. Quem não tem habilidade com a notação, tire ele da notação, igual eu fiz aqui, e coloque ele em decimal lá na conta, tá? Isso é indiferente, a resposta vai dar a mesma no final. Eu vou colocar um número em notação. E a variação de temperatura, pessoal, tomem cuidado, não é 20 graus, tá? Não é a temperatura final, é o tanto que a temperatura varia, ao sinal de delta aqui. O delta é uma variação. Então, se ela tinha 10 e foi para 20 graus, quanto que foi a variação de 10 para 20? De 10 para 20, ela teve que aumentar 10 graus. Então, essa é a variação. Ok? Então, vamos multiplicar. Então, vamos lá, vamos resolver essa expressão. Vamos fazer como a gente está acostumado a resolver as notações científicas. Vamos multiplicar os números inteiros aqui e depois a gente simplifica a notação. Então, vamos lá. 90 vezes 19 vezes 10. Então, nós vamos chegar no número 17.100. E a notação a gente vai repetir para a gente simplificar ela agora. Então, eu tenho 10 na menos 6. Então, eu posso simplificar 6 casas se eu quiser. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda vai sobrar uma, não vai? Então, vamos acrescentar um zero. Então, vai ficar 0,0171 metros. Pronto. Então, aqui nós temos a dilatação sofrida pela nossa barra, certo?
Se eu quiser expressar isso aqui em centímetro, também pode. O metro tem 100 centímetros, então eu multiplico isso por 100 e eu vou encontrar uma dilatação de 1,71 centímetros. Ok? Em seguida, o exercício pede a dilatação relativa, expressa em porcentagem. O que é dilatação relativa? Ele quer que você mostre quantos por cento a barra aumentou no seu tamanho. Então, se inicialmente ela tinha 90 metros e aumentou um pouquinho menos de 2 centímetros, quantos por cento foi de aumento? Qual é essa porcentagem? Então, para a gente calcular essa porcentagem, eu tenho que dividir a dilatação pelo comprimento que ela tinha inicialmente. E assim eu vou conseguir achar uma proporção. E essa proporção eu posso expressar ela em porcentagem. Então, eu divido, letra B, eu divido a dilatação pelo comprimento inicial. Só que tem que estar tudo na mesma unidade de medida, tá? Eu não posso dividir o centímetro pelos 90 metros, tem que estar tudo na mesma unidade. Então, eu vou converter os 90 metros para centímetros também. Então, isso aqui vai dar 1,71 centímetros e 90 metros correspondem a 9.000 centímetros. Dividindo um pelo outro aqui, a gente vai encontrar um número de deixa eu pegar aqui a apostilinha, 0,0019. Multiplico isso por 100 para expressar em porcentagem. Nós vamos encontrar 0,019%. Então, vocês viram? A dilatação é algo muito pequeno. Pensa, para uma barra de 90 metros, aumentar um pouquinho menos de 2 centímetros é muito pouco, né? Então, a dilatação ela não é algo expressivo que você vai ver no olho nu. Você tem que medir para ver, para você perceber que a dilatação ocorreu. Ela é bem sensível, é algo bem discreto. E a letra C pede o comprimento final da barra. Então, agora eu vou calcular quanto que ela mede no final. Ou seja, eu tenho que somar a dilatação com o comprimento que ela tinha no início. Então, nós temos 1,71 centímetros que ela dilatou, mais os 9.000 centímetros que ela tinha no início. Então, isso aqui vai dar 9.001,71 centímetros. Pronto, está respondido nesse exercício. Então, vamos lá, vamos fazer mais um exemplo, o exemplo 10 da página 47. O exercício fala assim: duas barras A e B de materiais diferentes apresentam a 0 graus Celsius comprimentos respectivamente iguais a. Então, vamos anotar aqui as informações. Barra A, barra B. Então, a barra A tem um comprimento inicial de 75 centímetros. E a barra B, um comprimento inicial de 75,3 centímetros. Então, a barra B é um pouquinho maior que a barra A. E ambas estão a 0 graus. A que temperatura devem ser aquecidas para que seus comprimentos se tornem iguais? Os coeficientes de dilatação linear dos materiais valem. Então, o coeficiente de A vale 5,4 vezes 10 na menos 6. Na menos 5, perdão. E o coeficiente da barra B vale 2,4 vezes 10 na menos 5. Ótimo, então vamos entender o que o exercício quer. Ele quer em que momento, em que temperatura que as barras vão apresentar o mesmo comprimento. Então, por mais que elas tenham comprimentos diferentes, elas têm coeficientes diferentes. Então, elas vão dilatar de forma diferente. Vai chegar um momento em que uma alcança o comprimento da outra. Ou seja, esse momento é quando as duas têm o mesmo comprimento. Então, vamos escrever essa expressão. A temperatura que eu preciso determinar é quando as duas tiverem o mesmo comprimento. Ou seja, quando o comprimento de A for igual ao comprimento
de B, certo? Comprimento de A igual ao comprimento de B. Ok. Esse comprimento é o comprimento final, né? Então, nós vamos sofrer um certo aquecimento e vamos chegar nesse valor aí, que a gente ainda não sabe. Como que eu chego nesse comprimento final? Esse comprimento final é o quê? É o comprimento que ela tinha no início, então o comprimento inicial de A, mais o que ela vai dilatar, mais a dilatação de A. O B é a mesma coisa, é o comprimento inicial de B mais o que ele dilatou, certo? Agora vamos escrever o que a gente conhece dessas expressões. Comprimento inicial de A é 75. Mais a dilatação. Como é que a gente calcula a dilatação mesmo? Comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Igual, comprimento de B era quanto? 75,3 mais a dilatação de B. Como que é a dilatação? Comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Ok? Então vamos lá, vamos resolver então toda essa expressão. Vou pegar aqui minha calculadora para me ajudar. Primeiro eu tenho que resolver as multiplicações. Então vamos lá. 75 mais 75 vezes 5,4 dá 405. E a notação eu vou manter. Depois a gente simplifica. Vezes o ΔT. Igual 75,3 mais... E vamos multiplicar aqui. 75,3 vezes 2,4. Isso vai dar 180,2 vezes 10 na menos 5 vezes o ΔT. Ok. Ó, essa primeira expressão aqui, gente... Deixa eu pegar meu canetão. Essa primeira expressão, ó, ela tá acompanhada com ΔT e nessa segunda também. E aqui eu tenho um número sozinho, né, sem multiplicação, e aqui eu tenho outro número sozinho. Então eu vou juntar esses dois números. Os que tem letra eu vou jogar para um lado, os que não tem eu vou jogar para o outro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 75 para cá e esse 180,2 para cá. Então minha continha vai ficar assim. 405 vezes 10 na menos 5 vezes o ΔT. Esse número era positivo, passa negativo. Menos 180,2 vezes 10 na menos 5 ΔT. Esse fica 75,3 e esse que era positivo passa para cá negativo. Pronto. 405 menos 180,2, quanto que vai dar? Vai dar 224,8 vezes 10 na menos 5 ΔT. Igual 75,3 menos 75 vai sobrar 0,3, ok? Vamos simplificar essa notação para ficar um número mais fácil. Aqui, ó, eu posso simplificar duas casas. Então, o menos 5 passa a ser menos 4, menos 3. Então, esse número eu posso escrever assim. 2,248 vezes 10 na menos 3. ΔT igual a 0,3. Todo esse número, ó, tá multiplicando. Então, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, fica 0,3 dividido por 2,248 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai dar igual. R$ 133,5
104,4 aproximadamente. Isso aqui, gente, é temperatura, ó, é a variação de temperatura, certo? Então, as barras aumentam 133,4 graus Celsius. Mas qual que é a temperatura final? É isso que o exercício pede. Qual a temperatura final para que as barras tenham o mesmo comprimento? Esse exercício ficou fácil porque elas já iniciam em 0 grau. Então, elas têm 0 grau e variam 133. Então, 0 mais 133, a temperatura final é de 133,4 graus Celsius. Prontinho, tá resolvido o exercício. Então, agora eu gostaria que vocês assistissem as aulas complementares que a Prof indicou, façam os exercícios e qualquer coisa, as dúvidas, ok? Um abraço!